Eu não sei ler nem escrever, porque os meus pais, na vez de me darem para a escola, deram-me a foicinha e a enxada. Uma frase forte para início de conversa, mas foi esta a vida da Violeta e de tantas outras mulheres e homens da Palhaça. E por falar em Palhaça, achámos o nome desta freguesia tão engraçado e invulgar que fomos procurar a origem. Descobrimos umas capas muito famosas que eram usadas neste lugar de outrora, conhecidas como palhoças. Estas capas serviam para abrigar as pessoas da chuva, mas também havia quem usasse como revestimento das habitações, que na época eram de adobe e barro amassado. Quem fabricava as palhoças eram mulheres, conhecidas como palhoceiras, que passavam o dia a entrelaçar a palha do junco. Depois de terem algumas capas prontas, iam vendê-las para o lugar dos 4 caminhos. Mas voltemos à nossa Violeta e às primeiras recordações da infância. Olha, isso a idade era pequena. Era pequena, porque aos 7 anos, mais ou menos, é escola. Não me mandaram para a escola, mandaram-me trabalhar. Adiante das vacas, a labrar, e se eu não chamava bem, apanhava com a vara. Pois, se eu não apanhava com a vara, se eu não chamava bem. Mais tarde, eu fui sempre seguido a trabalhar. Botaram-me em cima do carro a carregar mato, carregar agulhas, fazer isso tudo. E eles a darem-me com as cerquilhas, a botarem para cima do carro e eu a armar. E se eu não botava as coisas bem, se eu não fazia a carrada bem, apanhava com as costas da forquilha. Quem estava debaixo virava-me a forquilha assim e dava-me no rabo com a coisa das costas da forquilha para eu aprender a fazer as coisas. A Violeta teve pouco tempo ou oportunidade para brincar, mas o António, pelo contrário, arranjou tempo para fazer muitas travessuras. Achámos esta história especialmente divertida, pois não é qualquer um que se pode gabar de acordar e pôr a pé a vizinhança toda. Frente à nossa igreja matriz existe uma capela que é mais antiga que a igreja, que é a capela dos seus capões, e tem lá uma sineta, tem lá um sino. E que é que nós havíamos de inventar? Com um fio pedido a uns e a outros fio carreto, o Antonito, que era conhecido o Tonito, mandaram-lhe lá acima à capela, lá à torre, e enfiar o fio na sineta, para nós aí a 1 quilómetro puxarmos a tocar a sineta. A sineta, que já estava há alguns 50 ou 60 anos sem tocar, tinha um som assim um bocado esquisito. Resulta que isto era mais ou menos uma meia-noite ou mais, os vizinhos levantaram-se todos. Ai, isto são almas do outro mundo. Ai, é os capões velhos que andam aí, olha o sino a tocar sozinho. Pois o fio estava estendido até uma oliveira, que hoje é a Avenida Nova, que a gente considera que estão lá umas oliveiras, e então eu é que fiz aquela judiaria de tocarmos o sino. Vamos ali uns 20 minutos, aquilo encheu-se de gente, começámos a fugir uns por cada canto, e viemos então parar a uma capelinha que também é muito antiga, que é a Capelinha das Martinzas, por esse carreiro acima, e encontramos aí uma praça de gente. Tivemos que fugir daí outra vez. Outro dia, fomos à missa, e o seu padre, que é o seu padre Manuel de Oliveira, diz assim: eu soubesse quem tinha sido o malandro, ou os malandros que foram fazer esta judiaria à capela, eu puxava-lhe as orelhas, mas era um palmo de orelhas que eu tinha que puxar. Essa foi uma que ficou bem gravada, mas isso já eu era maior. Isso é que eram malandrices. Mas como é que tinham tempo para tudo? Escola, trabalho e brincadeiras?
Nós tínhamos mais tempo porque nós levantávamos no verão, levantávamos já às 5 da manhã para ir tocar o boi que andava à volta de uma nora para tirar a água dos poços. E nós tínhamos que a dormir atrás do boi ou da vaca que andava ali a tirar a água da nora. Então resulta que depois os nossos pais, na hora da cesta dávamos uma horita, uma hora e meia para a gente dormir aquela cesta. À noite voltávamos a juntar todos na mesma praça, aquelas praças que havia, uma no Arieiro, outra na Palhaça, outra em Miranova, e então a gente estudava as juderias que havíamos de fazer nessa noite. Não eram muitas maldades, mas fazíamos algumas. Era a vida daquele tempo. São recordos lindos, mas são recordos que não interessam agora. À juventude agora não interessa. Era a vida daquele tempo. Pois era, António. E nota-se que sente saudades desses momentos. Mas vamos agora conversar com o Vítor, que também se lembra muito bem da infância e dos trabalhos que eram exigidos às crianças. Frequentei a escola primária cá na Palhaça e, tal como outros dizem, também comecei a trabalhar muito cedo, porque é assim, eu para ter brincadeiras primeiro tinha que trabalhar e foi assim um bocado a educação que me deram. Quando era pequeno e estava cá, e isto ainda hoje eu recordo isto com muita coisa, que eu conheci uma pessoa cá na paróquia que era o sacristão, o tio Silvério Cura, que era sacristão na igreja de Vila Nova, que foi a igreja de onde eu cresci, que a outra estava só quando fui para a Venezuela, que ela já estava em construção, ou quase construída. E eu gostava muito de ir para a igreja com ele para tocar os sinos, porque era daquelas cordas que a gente se pendurava e o sino levava-nos até lá acima e nós andávamos para cima e para baixo, eu gostava disso. Quem diria que hoje sou sacristão aqui na Palhaça? Desta é que não estávamos à espera. Então combinamos esta conversa com o sacristão da Palhaça e ninguém nos avisou. Mas calma, que nós já estávamos convencidos só com o facto do Vítor ser chefe dos escuteiros do agrupamento 970 Palhaça. Até já sabemos o lema, sempre alerta para servir. Mas vamos continuar, e como não há dois sem três, também perguntámos ao Vítor sobre a infância. Eu lembro-me que não morava muito longe da escola. A escola, para ir para lá agora temos estradas, antes não havia, era um tipo de um carreiro através de umas terras de milho e vínhamos ter a escola primária. Aquilo era, não sei, talvez eu vivesse a vida de outra maneira, aquilo para mim era tudo, eu gostava de vir para a escola, tinha aquele gosto de vir. Quando chegava da escola, assim, tinha tempo para brincar, que os meus avós davam-me tempo para brincar, mas primeiro tinha coisas a fazer. E quando fizesse, quanto mais rápido fizesse, mais tempo tinha para brincar. Pronto, o brincar era assim, eles não se preocupavam de onde eu andava. Eles sabiam que eu não saía dali da zona. Não estavam lá a chamar, olha, anda para cá, olha, não vais para aí. Às vezes aparecia esmurrado em casa, mas calava-me caladinho, porque ainda apanhava por cima e então não dizia nada. Só apanhava mais, era quando aparecia, ou com as calças rotas, lembro-me que o meu avô me comprava uns sapatos que eram com sola de madeira. E aquilo, quando havia muita lama, era bom porque aquilo escorregava e a gente fazia uns escorregas muito com aquilo, depois aparecíamos todos sujos. Apanhávamos, mas gostávamos. As tarefas que nós tínhamos naquela altura era arar e labrar as terras, semeávamos o milho, a batata, produzíamos uma boa quantidade de milho e de batatas naquele tempo. Eram as vinhas, que era tudo manejado pelo braço do homem, que era com a enxada, as vinhas eram sorribadas à fundura de 1 metro e o homem é que tinha que andar ali a cavar aquilo. E era a limpeza dos pinhais, nesta altura não havia praias para nós, tínhamos que andar nos matos a limpar os matos. Hoje há incêndios, naquela altura era muito raro haver um incêndio, porque estava tudo limpinho, e então era criar os bois, a ver aquele que melhor junta de bois tinha, e a parte dos suínos, os porcos também se criavam na casa para termos a arca, não havia arca, era uma salgadeira com sal para termos a carne para todo o ano. Era essa a nossa tarefa daquele tempo na agricultura. A povoação da Palhaça assenta sobre uma espécie de pequeno planalto muito fértil sob o ponto de vista agrícola, e esse será um dos motivos que levou tantas crianças a trabalhar muito cedo no campo, muitas delas negligenciando os estudos.
Eu era um dos melhores alunos e então o senhor professor queria que eu fizesse o exame de admissão. Como não havia garantias humanas, eu cheguei ao dia da admissão e renunciei a fazer o exame. O menino faz o exame de admissão. Senhores professores, eu não tenho condições para estudar. E aquilo deixou-me pena, eu não ir estudar. E hoje ver os meus colegas daquele tempo, 2 ou 3 são professores, 2 ou 3 são professoras, e eu não estudei. Hoje estou arrependido em ter feito aquela ação, mas, meu amigo, as condições não davam, porque o meu pai estava à minha espera para tocar a vaca, para ir à lenha, para ir à água, para encaminhar a água, e eu tinha que viver aquela vida. Agora vou fazer-vos uma pergunta exatamente da mesma maneira que a Violeta me fez a mim. Querem ouvir uma história muito engraçada? Então preparem as pipocas porque vão sentir um misto de emoções ao longo da trama, para além da agitação de ser uma história verídica contada na primeira pessoa. Então, até já. Eu ia para aqui, olha, onde está esta adrepe, era vinhas, e eu vinha para ali jantar à cabeça, a cavalo na bicicleta. E o meu marido era viúvo. Era lá da freguesia, mas era viúvo. E ele pensou, eu já tinha 30 anos, e ele pensou em me perguntar se eu queria casar com ele. E ele vinha a vir de bicicleta, lá na Palhaça. Vinha a vir de bicicleta e disse-me para mim assim: Filipina, porque chamam-me Filipina, mas eu não sou Filipina, sou Violeta, que é o meu nome. E eu quero falar contigo. Quero falar contigo. Então fale, eu estava para você. Fala, então eu vou aqui. O senhor quer falar, fale. Ai, mas eu queria, olha lá, tu não te queres casar? E eu disse assim, não. Um dia fui à loja e ele estava na loja e queria falar comigo, mas eu também não dei conversa nenhuma e me embora. Chamavam-lhe ele, era enxertadora de enxertar cepas. E no dia de carnaval, a minha mãe disse assim para mim: olha, que eu disse ao Vanelli, que era esse, para me vir enxertar ali à vinha aqueles enxertos. E olha que faz comer, porque ele tem vindo sempre lá a enxertar e nunca comeu nada. Hoje é dia de carnaval, vai comer mais gente, vai comer mais a gente. E eu caladinha, fiz jantar e pensei assim, agora é que é o rei. Então manda para cá. Ninguém sabia nada, aquele que não tinha falado nada. Mas eu disse assim, agora é que é o rei. Então, ele agora vai-me abordar o mesmo assunto outra vez. E foi. Ele começou a apertar outra vez comigo e eu disse que sim. A minha mãe foi dizer ao meu irmão, e o meu irmão começou a ralhar comigo, que não queria que eu me casasse. Aí pronto, foi dizer isso outra vez que não. O homem passou. Disse outra vez que não. Mas pois, um dos meus irmãos, coitadinhos, já lá estão todos. Éramos 4, já lá estão todos. Ninguém tem nada que se meter nela. Ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. A minha mãe também disse, isso é contigo. Ele ser bom homem foi e é bom homem. Toda a gente sabe que ele quer bom homem. Mas é contigo. Faz o que tu quiseres. Meus irmãos depois disseram a mesma coisa e eu resolvi o casamento com ele.
Eu prometi-vos uma história muito divertida, só não vos disse que tinha um final tão feliz. A Violeta e o Manuel viveram muitos anos juntos e felizes e deles resultou uma família maravilhosa que tivemos o privilégio de conhecer. Mas há mais histórias engraçadas na Palhaça. Ora, vejam esta do Vítor. É uma história, não é bem engraçada, que eu ainda apanhei por causa dela. Nós antes, com 2 tostões ou 5 tostões, éramos ricos. Não é? E eu pedia sempre, o meu avô dava-me sempre dinheiro para eu comprar roçados. E um dia o que é que eu fiz? Ele tinha, acho que era uma moeda uma nota de 5 escudos. Era 5 escudos. E eu não lhe disse nada e tirei-a. Só que de onde fui comprar os roçados, a pessoa estranhou. Epá, tanto dinheiro para comprar os roçados, com 2 tostões já se compravam muitos. E foi fazer queixa ao meu avô. E eu depois escondi o troco numa pedra, que nós saímos, agora está lá uma casa, que é a casa do Giro, o caminho fazia aquela curvinha aí, havia uma pedra daquelas de moda, moinho, e eu escondi o dinheiro aí. Depois, a toque de correia, teve que ir lá buscar o resto do dinheiro para dar ao meu avô. Nunca mais, serviu um descaramento. Mas foi a história e também me fez pensar que não se deve mexer naquilo que é dos outros, mexer só naquilo que é nosso. Gosto sempre de perguntar aos nossos protagonistas quais as maiores mudanças que notam na freguesia. O António e a Violeta não têm dúvidas. Tudo mudou. Tudo mudou. Desde o comércio, desde a agricultura, desde as zonas industriais, havia 2 ou 3 industriais naquele tempo que hoje não são nada, pararam, também já faleceram. Aquele meio pequeno que era tudo o braço duro, à força bruta, e separou tudo. Quer-se dizer que agora é tudo moderno, agora uma pessoa recorda o passado, tem saudade, mas umas saudades porque viveu aquela vida, não que tenha interesse hoje estar a atravessar aquela vida. Da idade que eu estou, então, mas já não ia atravessar essa vida. Mas hoje, os meus filhos, praticamente, estão modernizados, não seguiram a minha vida, e cada vez os meus filhos têm os filhos dos que cá vivem, da minha idade, todos se modernizaram um bocadinho, tanto no comércio, como na indústria, como na agricultura, como em tudo. A diferença agora, mas agora não é como era antigamente. Então não se pode comparar nada. Isto não está nada para comparar. Os fregueses da Palhaça, seja há 80 anos ou hoje em dia, mantêm um amor e um orgulho imensurável na sua terra e estão sempre dispostos a mostrar aos de fora as tradições, os costumes e as marcas que os distinguem do resto do concelho e até do país. Uma coisa é certa, o prémio para os mais traquinas e criativos nas brincadeiras fica aqui, na freguesia da Palhaça.